Pronto, agora nós vamos lá para a matemática na aula 6. Vamos pegar o livro de matemática. Você vai abrir o seu livro na página 118, essa página que está aparecendo para você. Então, nós já estamos vendo aí as medidas. Vimos lá sobre a medida de tempo, né? A hora, o calendário. Vimos lá sobre a medida de massa, né? Nosso peso, a nossa massa, né? Que nós chamamos de quilo. Nós vimos a medida de comprimento, nós vimos lá um metro, quilômetro. Hoje nós vamos aprender aí, né? Ou rever uma outra maneira de se medir, né? É como a gente pode fazer aí para medir o que é líquido. Sabe como que nós podemos medir, saber quanto que tem de alguma coisa que é líquida? Nós fazemos essa medição pelo litro. Olha só, isso que nós vamos ver na página 181, capacidade de um recipiente. Vamos ver um pouco mais a questão do litro aqui, ó. Acompanhe com atenção o diálogo entre Beatriz e sua mãe. Devemos agora acrescentar 1 litro de leite. Olha o que ela responde. Mas 1 litro é o nome que se dá para essa caixinha. Olha a caixinha como que tá, ó. Tá vendo? Leite, ó, 1 litro. Vamos seguir aqui então. Observe que a mãe da Beatriz diz que 1 litro é a medida de leite que cabe na caixinha. Várias outras embalagens com formas diferentes podem conter 1 litro de capacidade, como ocorre com as garrafas de água. O litro, que é o símbolo que a gente usa para o litro, é o L, né? É uma unidade de medida de capacidade. Então, quando nós vamos medir algo líquido, né? Nós falamos que é uma medida de capacidade. Então, quanto que tem em determinado recipiente. Então, nós medimos através do litro, que o símbolo dele é o L. O litro é uma. Vamos pegar aqui o marca-texto, ó. Todo mundo comigo. O litro é uma unidade de medida que usamos geralmente para indicar a quantidade de líquidos. É importante se lembrar também que medir é comparar. Logo, quando medimos algo em litro, estamos comparando essa quantidade medida com 1 litro, que é uma unidade padrão criada pelos cientistas. Olha só. Não dizemos 1 litro para indicar a quantidade de leite, que neste caso é o que cabe nessa caixinha. Então, o que ela está querendo dizer, né? Que na verdade, naquela caixinha que está mostrando aqui, a capacidade que tem, a quantidade que tem é de 1 litro de leite. Vamos lá para 120, ó. A medida de litro não depende da forma da embalagem, onde é medida, mas sim de sua capacidade. Para verificar esse fato na prática, façamos a seguinte experiência. Então, a gente, né, não tem como fazer aí, mas vamos ver aqui o texto instrucional. Lembra que a gente viu isso aí no grupo 7 em português, que tem alguns textos que nos traz instruções? Vamos ver como que faz, ó. Material necessário: uma caixa de leite de 1 litro vazia e uma garrafa de água mineral de 1 litro. Caso a garrafa de água mineral esteja vazia, encha-a com água. Depois, despeje com cuidado do conteúdo da garrafa na caixa do leite. Após realizar essas ações, converse com seus colegas e anote o que se pede a seguir. O conteúdo que estava dentro da garrafa coube dentro da caixa. Então, pessoal, se você fizer essa experiência, você vai ver que cabe, tá? O que ele está querendo mostrar para vocês aqui?
que, na verdade, quando nós estamos fazendo uma medida, né, de capacidade, nem sempre o tamanho aí é o que vai nos mostrar, né, se a gente for comparar pelo tamanho, é o que vai nos mostrar que tem mais ou que tem menos. Às vezes a gente encontra aí uma garrafa de 1 litro, se vocês observarem, a garrafa de 1 litro, o que que vai acontecer? Provavelmente, depende do tipo da garrafa também, que existe várias fabricações aí, elas costumam ser um pouco mais altas, né. E aí a gente pega a caixa do leite, que é mais baixa, e vai falar assim: "Ah, mas como? Que aqui numa garrafa mais alta tem 1 litro, e aqui nessa caixa do leite que é menor também tem 1 litro". Sabe por quê? Porque a gente tem que observar a espessura. Às vezes a garrafa ela é mais comprida porque ela é mais fina, né? Já aquele recipiente que é menor, ele já é um pouquinho mais largo. Então, quando a gente vai fazer a medição aí, né, de litros, nem sempre a embalagem vai nos dar aí a compreensão da quantidade. O que a gente precisa observar mesmo é o que está escrito na quantidade aí em litros, certo? Porque é o que eu estou te falando, às vezes essa garrafa ela é maior, só que ela é mais fininha, né? Pode acontecer aí de você ter ela aquela fininha, bem alta, tem 1 litro, aí você pega aquela outra pequenininha, gordinha, que também tem 1 litro, só que ela é mais larga. Então, por isso que cabe tudo direitinho. Aí na B fala assim, ó, se a primeira caixa for enchida com água e depois a água for despejada na garrafa, o conteúdo deverá caber sim, as duas têm 1 litro. Indiferente porque uma é maior ou menor, é o que eu falei, a capacidade do recipiente cabe-se 1 litro, às vezes é mais larga, por isso que ela é menor e também cabe. A capacidade de 1 litro pode ser encontrada em diferentes modelos de embalagem? Sim. Quando você eu não sei que agora vocês não estão indo muito em mercado, né, que o mercado não está muito autorizando criança agora que parece que deu uma liberadinha. Mas começa a observar quando for fazer compra, quando a compra chegar em casa, né, fala: "Deixa eu ver o que que tem aí de medida, hã, em litros, né, medida de capacidade", você vai observar, tem objetos, né, embalagens que são mais altas, que são baixas, que são mais largas. Então as embalagens elas têm essas diferenciações sim, elas não serão iguaizinhas não. Página 121. Há produtos que são vendidos por metro, isto é, paga-se pela quantidade que se compra de acordo com a medida de comprimento. Há produtos, no entanto, que se compra por litro, ou seja, paga-se pela quantidade que se compra medida em litro. Converse com os colegas e o professor sobre isso. Encontre um exemplo desse produto. Então vamos lá, ó. Nós estamos vendo um exemplo aqui, olha o tecido. O tecido, quando vai comprar, a gente, na hora que compra, você fala: olha, eu quero 5 metros, eu quero 10 metros. Então, como que eu vou pagar por esse produto? Eles cobram de acordo do metro. Então, cada 1 metro custa X. Daí, se você chega lá no local, vai falar: olha, quanto que custa o metro do tecido? Ela vai falar, sei lá, R$ 7. Fala, me dá 3 metros. Aí a gente vai pagar quanto, né? A gente tem que falar R$ 7 vezes 3. Quanto que vai dar? 7 vezes 3? 21, né? E vai dar R$ 21. E aí a gente paga de acordo com o metro. E o litro também. Uma caixa de leite, né? Que tem aí 1 litro. Quanto que está custando uma caixa de leite hoje? 3 e lá. Se você comprar uma caixa de leite, vamos colocar que é R$ 3. Você vai pagar R$ 3. Se você comprar 2 caixas de leite, ó, 2 vezes os R$ 3, vai dar quanto? R$ 6. E assim por diante. Então a gente paga pela metragem, a gente paga pelo litro, né? Então, nesse formato aí que se desenvolve. Número 3. Procure em sua casa se há algum recipiente com capacidade exata de 1 litro. Se houver, escreva qual a finalidade desse recipiente e o nome do produto e o que está armazenado dentro dele, tá? Dá uma olhadinha na casa de vocês, vê aí com a mamãe, pede para ela ajudar. O que que nós temos aqui em casa que tem exatamente 1 litro? A mamãe vai falar e você escreve aqui. 4. Considere que você tem uma jarra com 1 litro de capacidade e outra com 2 litros de capacidade. Se você tivesse que usar uma das jarras
ou as duas, para colocar 5 litros de água em um balde, escreva duas maneiras diferentes para transportar este líquido, depois compartilhe. Então você vai pensar. Então vamos lá. Ó, você tem que colocar 5 litros de água dentro de um balde. E na sua casa, né, o objeto que você vai ter para encher de água para depositar no balde é uma jarra que tem a capacidade de 1 litro e você também tem uma jarra que tem a capacidade de 2 litros. Então, qual que é a primeira maneira, né? Como que você faria ali com essas duas jarras para poder encher esse balde? Então, quantos litros você usaria a jarra de 2 litros? Quantas vezes? E a de 1 litro, quantas vezes? Pensa aí, tenta raciocinar e tenta escrever a sua ideia. Que a hora que você me mandar a foto da tarefinha, eu vou ler. Página 123. Deixa eu ver até aqui onde. Ah, já estamos terminando. Ó. Medida de capacidade menor do que o litro. É um mililitro. Tá bom? O pessoal, falando em mililitro, deixa eu voltar com vocês, que eu fiquei de dar uma resposta. Lembra quando nós estávamos falando sobre a medida de comprimento, que nós estávamos falando sobre o metro, né? Que nós vimos lá na régua, que tem aqueles pontinhos na régua que é menor do que o centímetro, que eu falei para vocês que era milímetro. Está certo, viu? Aquela medida menor do que o centímetro nós chamamos de milímetro, tá? Milímetro. Agora aqui nós vamos ver sobre a capacidade de medida menor do que o litro, que nós vamos chamar de mililitro, tá? Mililitro. Lá é milímetro, aqui é mililitro, certo? Então vamos lá. Da mesma forma que já usamos para medidas de comprimento e de massa, nem sempre usamos uma única medida padrão. Para a capacidade, quando temos uma medida menor do que o litro, podemos usar outra medida, que nós chamamos de mililitro. E sabe quem é o mililitro? É o ml. Vocês já ouviram a mamãe fazer receita, né? 250 ml, 300 ml. Tenho certeza que sim. Agora você deverá acrescentar, olha lá aqui, ó, 200 mililitros de leite. O que, que é isso? 250 ml de leite. A relação entre litro e mililitro é simples. Veja, vamos entender então. Ó, 1 litro é igual a 1000 mililitros. É muito parecido com 1 metro centímetro, não é? Então, aqui, ó, 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? Veja alguns exemplos de embalagem com conteúdos dados em mililitros. Então, nós temos o óleo, se você observar na sua casa, ele tem 900 ml, shampoo 150 ml, o suco 500 ml. Quando você for tomar banho, observe o shampoo do seu banheirinho, quantos ml ele tem? Quantos mililitros, né? Porque o shampoo é um produto líquido, então ele é vendido por litro, mililitro. Então, observa lá quantos ml tem o seu shampoo. Página 123. Aqui seria uma outra experiência, né? Vamos lá, vou ler para vocês. Fica a liberdade aí quem quer ou quem não puder. No texto da página anterior, comentamos que 1 litro é igual a 1000 ml. O professor fará com você e o colega uma pequena experiência que mostra essa relação. Para isso, sigam as passos seguintes. Material necessário. 2 garrafas de água com 500 mililitros. O que é 500 mililitros? 500 ml de capacidade cada uma. E uma garrafa de água mineral com 1 litro. No início da atividade, a garrafa de 1 litro deverá estar vazia, enquanto as duas garrafas de 500 ml devem estar cheias. Com cuidado, despeje o conteúdo das duas garrafas menores para a maior. Então, você vai ver, ó. Após a realização da atividade, converse com os colegas e responda. O conteúdo das duas garrafas de 500 ml coube nas de 1 litro? Sim, pessoal, vai caber, né?
Porque, ó, 500 ml mais 500 ml é igual ao quê? 500 mais 500 é igual a 1.000, que vai dar 1.000 mililitros, que é igual a 1 litro. E se a atividade fosse realizada ao contrário, isto é, despejando o conteúdo da garrafa de 1 litro nas duas garrafas de 500 ml, seria possível encher as duas garrafas? Sim, a quantidade de ml é a mesma. De acordo com a atividade realizada, complete o esquema seguinte. Então, como que fica aqui, ó? 500, vamos pegar a caneta para colocar? Ó, deixa eu ver se veio. 500 ml, né, que seria uma garrafa, mais 500 ml, fica igual a quanto? 500 mais 500 é igual a 1.000, né? 1.000 ml, que é igual a 1 litro. Página 124. É muito comum utilizar o meio litro quando queremos dizer certa quantidade. Mas afinal, quantos mililitros corresponde a meio litro? Acabamos de falar, né? Ó, 500. Tá meio feio o meu, mas vocês fazem bonito aí. ml, tá? Meio mililitro, pessoal, é igual ao quê? A 500 ml, certo? Então, vamos lá. 3. Complete corretamente a relação entre a medida dada em litros e mililitros. Essa aqui é muito parecida com aquela que nós fizemos com o quilo, com o quilômetro e metro. Lembra? Ó, 3L, né? De 3 litros. Quantos ml que tem? Então, vocês vão colocar aqui, ó, 3.000. Não é isso? Se 1.000 ml é igual a 1 litro, então 3 litros é igual a 3.000 ml, e 5 litros, e 7 litros. E agora aqui, né? 4.000 ml, como que eu falo? Passando por litros, ó, 4 L, que é igual a 4 litros, e 600 ml, e 800 ml. Então, completa aí. Agora nós vamos para a página 125, que é a última página de hoje, que fala o seguinte: procure na sua casa ou no supermercado um produto que seja armazenado em embalagem com capacidade menor do que 1 litro. Então, vocês vão encontrar, às vezes, na geladeira aí, nos produtos de limpeza, pede para a mamãe ajudar. A capacidade dessa embalagem deve ser dada em mililitros, ou seja, ml, tá? Aqui é um M, pode não parecer, mas é ml. Depois complete o quadro a seguir com as informações do produto. Então, você vai pôr o nome do produto, para que ele serve e qual é a sua capacidade. Lembra do shampoo? Ó, uma dica. E aqui você vai desenhar o seu produto, tá bom? Então, nossa aulinha de matemática é essa por hoje e a gente finaliza. E um grandíssimo beijo e até segunda-feira para a nossa aula ao vivo. Te espero lá, hein?